Bom, continuando com expressões compostas, com estruturas condicionais compostas, também chamada de se, senão, ou se, então, senão. Essa estrutura é similar à anterior, como nós vimos, né? Ela tem uma diferença básica, que ela tem comandos não apenas para quando a expressão ou a condição for verdadeira, mas também quando a expressão ou condição for falsa. Olha só como é que funciona, né? Eu tenho um fluxo de execução, eu tenho a condição, eu tenho um fluxo alternativo para a condição verdadeira e um fluxo alternativo para a condição falsa. No final, depois, esses fluxos se conectam, eu sigo fazendo os comandos que vêm à frente, né, em sequência. Então, reparem, né, lá a gente tinha antes, né, o verdadeiro e o falso. A diferença é que o falso conectava direto com o conector aqui para encerrar o fluxo. Aqui não, eu tenho comandos alternativos para o caso de ser falso. Então, eu posso fazer algo caso a condição seja verdadeira ou fazer outra coisa diferente caso a condição seja falsa. Em pseudocódigo, a gente usa, né, de modo similar, né, a gente mantém aquela estrutura lá do se, então, comandos e fim do se, mas a gente adiciona uma estrutura adicional, ou um pedacinho adicional, né, à estrutura, que é o senão e o bloco de comandos do senão. Então, a gente segue na sequência, né? Se alguma coisa é verdadeira, então faça os conjuntos de comandos primeiros, em 2, se não, faça os conjuntos de comandos 3 e 4. Perfeito? Já em Python, isso é mais simples, né? Eu não preciso dos fim do se, do então, mas o senão a gente utiliza. Então, a gente usa a expressão else para o senão. Então, nossa estrutura se repete, né? Eu tenho um if, eu tenho uma expressão lógica em Python, tenho 2 pontos, sempre, nunca esqueçam de usar os 2 pontos, senão a gente vai ter um erro de sintaxe. Depois você vem um conjunto de comandos indentado, relativos a serem feitos caso a expressão seja verdadeira. Depois eu tenho o else com 2 pontos também, não esqueça 2 pontos do else, senão vai dar erro de sintaxe. E depois um conjunto de comandos a serem feitos caso a expressão seja falsa. Certo? Enfim, é simples, né? Mas é mais fácil a gente ver essas coisas com exemplos. Então vamos ver um exemplo de um algoritmo que lê um número inteiro e diz na tela, né, se ele é par ou se é ímpar. Bom, isso é fácil, né, gente? Vocês devem lembrar, né, que para verificar se um número é par ou ímpar, basta saber se ele é divisível por 2. Então, no caso de Python ou de algoritmos em pseudocódigo, é só a gente utilizar a operação de resto, né? Porque a gente sabe que quando a divisão tem um resto zero, né? Uma divisão por 2 tem um resto zero, esse número é par. Quando a divisão por 2 tem um resto diferente de zero, é porque o número é ímpar. Bom, então vamos ver esse algoritmo, né? Começamos, né? Aqui eu esqueci de colocar um comentário dizendo do que trata, né? Mas aí observe que tem aqui o início e fim. A gente tem a declaração do número, né? Da variável num, que representa um número inteiro. A gente pede para o usuário digitar esse número inteiro e colocar ele, né, na variável num através do leia. E depois vem a nossa condição, né? Observem aqui que a gente tem o se, então, se não e fim do se. Então, vamos lá. O que é que tem dentro da nossa expressão? Né? A condição de checagem, de testagem, né? Qual vai ser o valor, né? Qual é o valor da variável num? Ele é múltiplo de 2 ou não é? Se o resto for igual a zero, observem aqui o igual, né, com 2 iguais, né, para representar o operador de comparação de igualdade. Só que esse operador de igualdade ele só é realizado depois de ser feita essa operação, que tem prioridade, né? Existe uma prioridade aqui da operação aritmética sobre a operação de comparação. Então, primeiro é feito número, o resto da divisão de número por 2. E aí, depois é checado, né, se esse valor é igual ao valor da expressão à direita, que é zero. Se for, então o número é par. Se não for, senão, o número é ímpar. Ok? Então, esse é o pseudocódigo para um algoritmo que diz se um número é ímpar ou par. Como seria isso em Python? Bom, em Python ainda é mais simples, né? A gente não precisa de início e fim, a gente não precisa declarar variáveis, a gente pode fazer um input e jogar na variável número aqui, né? Usando uma conversão explícita com int.
E depois o que a gente faz? Bom, vai ser o nosso if, né? Como é que vocês acham que funcionaria esse if? Um if e uma expressão, né? Se esse número é par. Se o número por cento 2 for igual a zero, né? Ou seja, se o resto da divisão de número por 2 for igual a zero, então esse número é par, né? Faço o print. Caso contrário, faço o print, que é ímpar. Observe que às vezes a gente tem, né, alguns vícios que a gente carrega do passado, né, das linguagens que não permitiam a gente expressar o texto na forma da língua portuguesa, com os acentos, né? E aqui vocês veem que a gente está usando o E com H, como a gente fazia no passado. Quando você tem uma codificação que não é Unicode 8, ou então uma codificação mais completa com o ASCII estendido, né? Às vezes você necessita disso, né? Porque o ASCII simples, que vai só do 0 ao 127, ele não permite números, desculpa, não, letras, caracteres com acentos. Mas enfim, isso é um detalhe, né? Eu só queria, na verdade, voltar, né, e tratar mais da questão mais importante aqui, né? Que é a expressão condicional composta, né? Eu tenho, né, a expressão aqui dentro do if, e aí eu não tenho o então aqui, mas o então é subentendido, né? Se essa expressão for verdadeira, então faça esse comando. Mostre que o número digitado é par. Caso contrário, else, né? Significa exatamente isso, caso contrário, né? Ou senão, né? Diga que o número é ímpar. Então, essa é a expressão composta, né? Eu vou então, fazer uma pausa agora, né? E pedir que vocês exercitem com a expressão composta. Pensem em situações em que você usaria a expressão composta.